Pessoal, vou trazer aqui a Letícia Sarturi, cientista, professora. Oi, Letícia, tudo bem? Oi, tudo bem? É um prazer estar aqui. Feliz Ano Novo, né? Para você também. Letícia, fala só um pouquinho para a gente. Qual a aula que você dá mesmo? Qual o seu campo de especialidade? A minha área é imunologia, que estuda o sistema imune, né? As defesas do nosso organismo, estuda vacinas, é bem voltada para essa área. Mas eu também dou aula de outras disciplinas, né? Eu acabo dando aula de bioquímica, que estuda o metabolismo, também dou aula de farmacologia, que estuda os medicamentos, como que eles agem no nosso organismo. Todas as áreas são áreas que estão bem relacionadas, né? Maravilha, maravilha. Eu disse uma notícia boa para você, agora que eu pensei que você vai adorar essa notícia. Aqui, ó. O PGR, o novo Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, ele anunciou que vai rever as ações arquivadas contra o Bolsonaro no campo da Covid. Que houve uma série de denúncias, né? Ainda teve a CPI, teve uma série de denúncias, né? Porque o Bolsonaro, a gente sabe o que ele fez no verão passado. E algumas dessas ações foram arquivadas, e aí só que o novo PGR decidiu rever esse arquivamento. Então, vamos ver se isso vai adiante. Tem muita coisa que rever mesmo, né? A gente tem desde crimes claros, que são crimes contra a saúde pública, como o não incentivo de uso de máscara, o espalhamento intencional de vírus, porque ele fazia lá os encontros com os apoiadores dele e sem máscara, e buscava pegar crianças no colo, tirava máscara de criança, fazia tudo isso com a intenção de espalhar o vírus. Tinha todo o projeto, vamos dizer assim, de fazer com que as pessoas saíssem de casa, e tem muita informação para a gente, de inclusive lives, de que eles queriam mesmo, o plano era que as pessoas saíssem para se infectar e espalhar propositalmente uma epidemia. É um crime contra a saúde pública, né? Então, o Bolsonaro tinha que estar preso por isso. Infelizmente, se ele for preso, ele não vai ser preso por isso. Isso me deixa muito chateada, sabe? Porque teve gente que morreu acreditando em hidroxicloroquina. Saiu um estudo mostrando que em 6 países, 17 mil pessoas morreram pelo uso de hidroxicloroquina. Então, já tem estudos avaliando o impacto do uso de medicamentos que não têm eficácia contra a Covid, que foram usados contra a Covid, né? Porque a doença já é uma doença que afeta o coração, e aí a hidroxicloroquina, ela é conhecida por poder dar efeitos colaterais que afetam o coração. Então você faz um somatório de coisas ali, a doença em si e mais um medicamento que pode agravar a condição da doença. Isso tudo já deveria colocar o Bolsonaro na cadeia, né? E aí, lógico, durante a pandemia, a gente teve muita coisa que ele fez contra a democracia, né? Os atos antidemocráticos que reuniam os apoiadores, os enfrentamentos contra o STF, contra o ministro Alexandre de Moraes, na pessoa dele, né? Na verdade, o enfrentamento era contra as ações do STF, mas ele usava a pessoa do Alexandre de Moraes. Tudo isso também coloca ele ali como um presidente que fez com que a gente teve ali um presidente cometendo crimes contra a democracia. Então, o Bolsonaro, talvez ele esteja aí, durante a pandemia, ele tenha, vamos dizer assim, completado o bingo dos crimes que presidentes podem cometer quando estão ali no poder, né? Então, a gente espera, no mínimo, que seja revisto isso, né? Se não for preso por isso, pelo menos eu acho que pelas joias, pode ser que ele vá preso, não sei também, né? O Bolsonaro gabaritou os crimes de responsabilidade de um presidente, né? Uma coisa que até hoje eu não consigo acreditar é essa coisa de falsificar a carteira de vacinação, né? O Mauro Cid está preso por isso. O Mauro Cid era o secretário pessoal do Bolsonaro, é o cargo mais próximo a ele, preso por isso. Eu não consigo acreditar. O ajudante de ordens, né? Seguia as ordens do presidente e, portanto, falsificou a carteira de vacinação
provavelmente por conta de ordens recebidas, né? E embora tentem, o Bolsonaro e a família dele tentem se desvencilhar do Mauro Cid, ele era um ajudante de ordens, né? Então, e ninguém vai ter vamos dizer assim, uma carteirinha falsa surpresa. Olha, que legal, trouxe uma carteirinha falsa para você, é surpresa, é um presente para você. Ninguém faz isso se não for amando de alguém, né? Então, eu acho que o Bolsonaro ele está envolvido em muitos crimes e por isso deveria ser julgado, mas assim, eu temo pela demora e também temo porque essa demora acaba colocando o Bolsonaro reerguendo aqueles apoiadores dele, e eu acho que isso não é bom para o país. Eu acho que a gente tem que resolver os problemas do passado, e resolver os problemas do passado significa também exigir justiça sobre o que passou, né? Não é reparar as coisas, não é simplesmente fazer as pazes e pronto, agora nós temos um novo presente, teremos um novo futuro a partir de agora. Eu acho que resolver o passado significa reparar o passado, e reparar o passado a gente só repara com justiça, né? E, inclusive, o bolsonarismo ainda é forte, né? O Bolsonaro está inelegível, só que ainda tem... Impressionante, por exemplo, quando a imprensa começou a publicar esse estudo, que mostra que 17 mil pessoas teriam morrido em decorrência do uso da cloroquina, do uso indevido da cloroquina, né, hidroxicloroquina, cloroquina. Aí você vê os comentários de bolsonaristas nas redes sociais, eles não acreditam. Eu tomei, estou vivo. O cara é uma implosão cognitiva. Aí tem gente que faz piada, né? Infelizmente, né? Pois é, piada, mas é porque na realidade a resposta educada é assim, meu amigo, você está vivo, graças a Deus você está vivo, mas você poderia ter tido algum problema. Sim, sim. As pessoas mais vulneráveis são as que corriam mais risco, né? E aí, diante de um medicamento que não oferecia, de fato, uma eficácia para tratar a Covid, mas oferecia, por outro lado, uma possibilidade de um efeito colateral grave, que inclui problemas no coração, eu acho que essas pessoas foram as mais, que sofreram mais, foram as mais acometidas pelo uso do medicamento. E o medicamento, nenhum medicamento, é importante deixar claro aqui para quem está assistindo, nenhum medicamento é inofensivo. Todo medicamento tem efeitos colaterais. Alguns, mesmo que raros, têm efeitos colaterais graves. Você pode pegar a bula do medicamento, se você quiser pegar de qualquer medicamento, você vai se assustar com alguma coisa se você ler. Não existe medicamento inofensivo. Então, não existe essa história de que se não fizer bem, mal não vai fazer. Não, fez mal. A gente morreu por causa disso. E Bolsonaro tem que ser julgado por isso. Não pode passar em branco isso, não. Sabe que eu tenho uma conhecida, filha de um amigo meu, que ela morreu, mas morreu em função da cloroquina, mas por uma outra razão. Ela tinha uma doença chamada lúpus, coisa assim, lúpus. Sim. E ela usava a cloroquina para se tratar. Só que quando o Bolsonaro começa a promover aquela palhaçada de usar cloroquina para Covid, você teve um colapso do abastecimento de cloroquina no país, que todo mundo bolsonarista, ou quem acreditou nas mentiras do Bolsonaro, começou a comprar a cloroquina e acabou o estoque, teve interrupção, teve um problema de abastecimento. Sim. Aí as pessoas que realmente precisavam ficaram sem remédio. Sim, porque o medicamento ele é usado para tratar doença autoimune, para tratar, por exemplo, malária. Então, em regiões onde você tem a malária como uma doença endêmica, como na região norte do país, esse medicamento ele é muito útil para esse tratamento, para o qual ele tem eficácia comprovada. Agora, diante da pandemia, com as informações que na verdade era desinformação a respeito do medicamento, dizendo que o medicamento poderia ser usado para tratar a Covid, as pessoas buscaram o medicamento e realmente faltou para algumas pessoas que precisavam do medicamento para uso contínuo, para tratamento de doenças como doenças crônicas, doenças autoimunes, né? Isso realmente eu lembro, Miguel, e assim, é muito grave isso,
porque ele também, nessa ânsia de tentar fazer as pessoas não ficarem em casa, não seguirem as recomendações da OMS, que também eram recomendações dos cientistas, nessa ânsia, ele, além de induzir o uso da hidroxicloroquina, ele até induziu aqui a termos a fabricação no laboratório do Exército de mais hidroxicloroquina para poder ter um estoque maior, né? Quando, na verdade, o medicamento não tinha eficácia desde quando ele solicitou isso. Ou seja, dinheiro público também foi usado para nada, né? Para nada. Então, um excesso vamos dizer assim, de recomendações que não faziam sentido e falta de recomendação, sabotagem, na verdade, das recomendações que faziam sentido e que eram as recomendações da OMS. Lembrar que o Bolsonaro tinha orgulho de falar que ele estava indo na contramão do mundo. E numa pandemia em que está morrendo muita gente por dia, milhares de pessoas por dia, você falar que está na contramão do mundo significa que você é a favor da morte das pessoas, que você é a favor de um genocídio da população. E tem outro ponto também que eu acho importante enfatizar, é que o Bolsonaro, isso tem umas coisas que são crimes diretos dele, e tem coisa que a incompetência governamental, ainda mais quando é uma incompetência que não é assim, uma coisa sem querer, que a pessoa faz sem querer, mas é uma competência, digamos assim, orgânica, né, estrutural, de alguém que não acredita na ciência. Sim. Então, ele não investiu na modernização do Sistema Nacional de Saúde, inclusive para combater a pandemia, né? A nova ministra da Saúde, Anísia Trindade, ela reativou um projeto, acho muito importante, trouxe o Carlos Gadelha da Fiocruz, né? Ela era presidente da Fiocruz e trouxe o Carlos Gadelha, que é um dos principais especialistas na questão do complexo econômico e industrial da saúde, que é de você dar mais segurança à população, dar mais segurança ao Sistema Nacional de Saúde, produzindo mais remédios aqui no Brasil. Você reduz o custo e você aprende a fazer. Aí, quando você tem um problema, uma pandemia, você tem uma produção doméstica maior. O Bolsonaro também nunca fez isso, né? Botou um montão de incompetentes, pessoas que nem entendiam nada no Ministério da Saúde. Então, a gente perdeu tempo, né, Letícia? É um tempo perdido que a gente... Sim, então, a gente não investiu no que deveria ter sido investido durante a pandemia, e a gente teria condições de fazer muita coisa. Nós temos grandes laboratórios aqui, por exemplo, de vacinas, que poderiam colaborar com o mundo inteiro produzindo várias vacinas. A gente tem também a possibilidade de fazer transferência de tecnologia, como a ministra Anísia Trindade está tentando fazer acordo para a transferência de tecnologia de vacinas, como a vacina da dengue, para o Brasil, para a gente produzir mais para o nosso país, e também a gente pode ajudar a abastecer o mundo com vacinação. E não só isso, a tecnologia na área da saúde, a gente tem muito o que produzir, a gente tem condições, só que não há incentivo. A gente já falou disso aqui outras vezes, sobre a falta de incentivo para a ciência, que é histórica no nosso país, né? A gente teve um incentivo maior no governo Lula, governo Dilma tinha um incentivo um pouco maior, que caiu bastante, drasticamente no governo Bolsonaro, absurdamente, a ponto da gente ter, acho que 10% do que era antes de investimento. E esse investimento em ciência, ele traz retorno para o país, e não traz retorno para o país só na área de ciência, só na área da saúde, ele vai trazer o retorno econômico para o país, né? O desenvolvimento do país, que é o que a gente espera. Então, o Bolsonaro, ele não conseguiu nem ter uma equipe que pensasse estrategicamente para colocar o país em desenvolvimento a partir, vamos dizer assim, de uma situação que permitia que o país fosse, vamos dizer assim, um modelo para os outros países. O Brasil tinha toda uma estrutura do SUS, estrutura de vacinação, que poderia colocar o Brasil como modelo na pandemia, destacar o país como modelo, mas o Bolsonaro preferiu tirar o Brasil
desse parâmetro de modelo, tanto que conseguiu incutir nos brasileiros o movimento anti-vacina. Hoje em dia é uma luta para a gente conseguir trazer de volta os números de antigamente de cobertura vacinal. Tivemos uma queda acentuada em vacinações de várias vacinas, não só de uma, e inclusive a de sarampo fez com que a gente perdesse, né, o certificado de eliminação do sarampo aqui do país. Então, é preocupante a situação que a gente está, e o Bolsonaro, junto com a extrema-direita, só aprofundou a gravidade dessa situação, e a gente tem hoje uma preocupação muito grande, por exemplo, com esses movimentos anti-vacina e o futuro disso, porque esses políticos ligados à extrema-direita, eles estão intimamente ligados com o movimento anti-vacina e estão agindo por meio da política para induzir mais ainda nos brasileiros o movimento anti-vacina, que é um movimento grave para todo mundo. Mesmo quem se vacina corre risco quando uma doença volta a um país, quando uma doença volta a circular. Ninguém está protegido. Resumindo, é isso, ninguém está protegido. E o Bolsonaro, lógico, com o governo dele, que é o governo dos piores, a caquistocracia, né, que é o governo dos piores, ele conseguiu mostrar muito bem a falta que faz ter gente que tem formação, gente que realmente conhece o país para poder tocar o país, né? Ele conseguiu trazer fazer o Brasil perder em vacinação, em saúde, perder na economia, perder em tudo, né? Cacostracia, né? Caquistocracia. Agora me fugiu qual que é o termo certo. Caquistocracia mesmo. Acho que é. Acho que é cacos, é o governo dos piores, Miguel. É o governo dos piores. É isso que a gente teve. Os piores, aquele caquistocracia. É isso mesmo. Alguém colocou que é caquistocracia. O Júlio Gomes está elogiando você também aqui, dizendo que você ficou fã de você porque você é fã do Sandman, né? E tá olhando atrás. Bonequinhos do Spock na prateleira, já sou fã. Você é fã de ficção científica, Letícia? Sim, de várias coisas, mas aqui quem é mais fã é meu marido mesmo. Também imaginei que podia ser isso. Eu aprendi com ele. Essas coisas eu aprendi com ele. Tá bom. Assim, inclusive para quem gosta de não de ficção, mas de realidade também, e procura ler mais sobre o que a gente está falando, sobre os problemas que tiveram no governo Bolsonaro, tem vários livros aí que foram escritos durante a pandemia e que falam isso. Inclusive, eu estou com um aqui do lado que fala sobre isso, fala muita coisa sobre Bolsonaro. O nome do livro é Governo Bolsonaro, Retrocesso Democrático e Degradação Política. Esse livro aqui, ele fala muito disso. Mostra a capa pra gente aí na câmera, já que você está... Esse tá virado, né? Do Fábio Cash, é meu amigo ele, e da Marge Marona, que agora é mulher dele. Ele é uma reunião de vários artigos, de vários temas do que aconteceu. É um livro grande, não é pequenininho, mas, assim, tem muita coisa boa aqui, essa discussão da gente falar aí das estratégias piores possíveis que fizeram o país e de mal a pior, estão bem documentadas aqui. Eu acho que vale a pena ler quem gosta. E tem muitos outros aí, livros que foram escritos sobre o tema, né? Muito bem. E em relação à gestão da saúde no Brasil, para você, quais são os maiores desafios agora da ministra da Saúde, da Anísia Trindade? O que você gostaria de ver o governo investindo mais? A gente vê que os esforços estão na vacinação, a princípio para melhorar a cobertura vacinal de várias vacinas, e há, sim, uma crítica em cima da vacinação infantil contra a Covid, que não avançou, a gente não está tendo a vacina bivalente ainda, apesar de aprovada para as crianças, e tem muita gente que cobra isso nas redes sociais.
e realmente o governo tem que priorizar isso, mas eu acredito que os esforços do governo estão voltados para trazer para a cobertura vacinal, e a gente vê, né, que, por exemplo, caiu muito a cobertura vacinal, e a vacina de Covid para as crianças não atingiu uma cobertura boa, e além de não atingir uma cobertura boa, a gente tem os políticos de extrema direita querendo sabotar isso, né? A gente tem vários políticos aí tentando fazer com que seja retirada do PNI a obrigatoriedade, né, da vacinação contra a Covid nas crianças. Então, eu acho que o desafio grande está sendo, nesse momento, a vacinação, principalmente porque a gente tem políticos articulados para tentar impedir, né, esse avanço dos programas de imunização no país. E isso é muito preocupante. Eu vejo que a maior preocupação aqui no Brasil hoje é o movimento antivacina. A gente, às vezes, não percebe tanto, a gente está numa bolha que se vacina, mas temos, sim, muitas pessoas que não estão vacinando as crianças. Tem muita gente que está engajada em movimentos aí antivacina, articulados junto com políticos, né? Tem políticos, tem deputados que estão aí muito nos movimentos antivacina e trazendo essa discussão para os parlamentares, estão fazendo discussões absurdas sobre tirar a obrigatoriedade de vacina contra a Covid, né, do calendário das crianças. E, inclusive, o próprio CFM, essa semana, mandou uma pesquisa para médicos, perguntando a opinião dos médicos sobre a vacinação, o que é um absurdo, né, contra a vacinação contra a Covid, o que é um absurdo, porque a gente não tem que se basear em opinião, o que o médico acha ou deixa de achar sobre vacina contra a Covid nas crianças, não importa. O que importa são os dados científicos que atestam a segurança, atestam a eficácia, e a gente tem que lembrar que crianças morrem de Covid também, né? Então, eu acho que o desafio maior é esse, nesse primeiro momento, que é um desafio grande. A gente melhorou a cobertura vacinal no final do ano, nós tivemos essa notícia agora, mas ainda assim a gente não conseguiu trazer números tão altos como antigamente. Então, Miguel, assim, eu acho que o principal desafio é vencer o movimento antivacina e trazer informação, tentar fazer com que a população se informe melhor, não caia nessas fake news de internet, de vacinas, e não só de vacinas, né? A gente tem desinformação em todas as áreas relacionadas à área da saúde, é assim um chorume. Você entra em rede social, é um absurdo que tem na área da saúde. Então, assim, eu acho que driblar a desinformação e vencer o movimento antivacina vai ser, na verdade, vamos dizer assim, uma luta do século, praticamente, porque a gente está vivendo um movimento antivacina avançando por causa das redes sociais. Então, é muito grave o que a gente está vivendo. O governo, o Ministério da Saúde já conseguiu vencer uma batalha, trazendo de volta o aumento na cobertura vacinal, mas ainda assim a gente tem que vencer muito a desinformação. É uma luta diária, praticamente. Nossa, então é uma coisa medieval mesmo, né? É um crescimento das forças da escuridão, porque eles são contra a vacina da Covid, mas é uma ponta de lança, porque eles, como foi o processo da Covid, foi muito traumático e obrigou a humanidade toda a desenvolver em tempo recorde, eles se aproveitaram das inseguranças criadas, né, para transformar isso numa bandeira política. Agora, eles têm coragem de falar contra a vacina das outras doenças também? Ou eles focam na Covid? Então, há também um movimento relacionado à vacina de HPV, por exemplo. Tem médicos envolvidos que têm aí, estão associados a associações antivacina. É muito grave. O que a gente está vivendo é muito grave. O movimento antivacina existe há muito tempo. O problema é que agora... médicos associados têm a associação... Sim, médicos que estão associados a grupos antivacina, uma associação antivacina que existe, tem uma associação antivacina no Acre, que fez cair, quase zerar a cobertura vacinal da vacina contra HPV.
Isso é muito grave. E assim, a gente sabe a influência que essas pessoas têm na internet. E essa influência na internet faz com que se a gente não souber vencer essa guerra de comunicação nas redes sociais, faz com que a gente esteja perdendo as pessoas. As pessoas estão caindo nesse discurso antivacina. Eu conheço gente que nunca foi antivacina, está se tornando antivacina por causa de movimento de extrema-direita, porque está se associando a movimentos de extrema-direita e esses movimentos estão associados ao movimento antivacina hoje no Brasil. Embora muitos deputados falem que não são de movimento antivacina, que eles só têm hesitação vacinal contra a vacina de Covid, isso não é verdade. A partir do momento que eles lutam para ficar propagando fake news, desinformação sobre vacina de Covid, eles estão fazendo com que o movimento antivacina tenha mais um adepto, vamos dizer assim, porque convence e também o discurso envolve várias camadas, é um discurso antivacina falando que a vacina mata, é um discurso antivacina falando que a vacina serve para dar dinheiro para a indústria farmacêutica, e por aí vai. Essas variações de discurso são todos os discursos que estão associados ao movimento antivacina. E esse movimento só está crescendo aqui no Brasil porque a extrema-direita tem uma estratégia de comunicação muito boa em rede social. Infelizmente, isso a gente tem que admitir. Tudo que eles conseguiram até hoje foi por estratégia de comunicação em rede social. E também porque as redes sociais, elas são coniventes à desinformação e são coniventes também ao movimento antivacina. Então a gente volta à questão de regulamentar as redes sociais. Pois é. Porque com uma boa regulamentação, você pode coibir e minimizar, pelo menos, né, a proliferação das principais fake news, não é verdade? O que você acha? Sim, a regulação das redes sociais é o ideal para a gente tentar vencer uma parte dessa desinformação que circula nas redes. É claro que a regulação, eu não acho que ela vai impedir conteúdo de desinformação nas redes, mas ela vai ajudar a gente, porque hoje em dia o que a gente tem é que as redes sociais, elas lucram alto com a desinformação, porque muitos desses conteúdos são patrocinados, e esse lucro que tem as redes sociais com a desinformação é o que faz elas serem coniventes a essa desinformação. A partir dessa desinformação sendo propagada com posts patrocinados, promovidos, muita gente está sendo atingida por essa desinformação e é claro que convence. Essas pessoas de extrema-direita, elas conseguem capturar as pessoas muito rapidamente para esses movimentos anti-vacina, movimento de desinformação, e essas pessoas também passam a compartilhar o conteúdo. Então, é muito grave que as redes sociais não tenham uma regulação. Se as redes sociais tiverem regulação e não poderem, por exemplo, promover um conteúdo mentiroso na rede social, a gente já ganha um pouco. Porque se esse conteúdo não for promovido, não tiver um impulsionamento, menos pessoas vão ser atingidas por aquele conteúdo. E se a gente puder sinalizar que aquele conteúdo é um conteúdo falso, ou remover esse conteúdo por ser um conteúdo falso, a gente tem uma vitória melhor ainda. A gente não pode moldar a realidade, a gente não pode aceitar uma realidade moldada por fake news. A gente tem que viver a realidade como ela é. As vacinas funcionam, elas protegeram a humanidade ao longo de décadas, e elas estão aí protegendo a gente, e elas são seguras, elas são fruto de estudos científicos. Embora muita gente ache que foi pouco tempo por causa da pandemia, essas vacinas, as tecnologias vacinais já eram estudadas há décadas. E esse tempo da pandemia foi suficiente justamente porque a gente estava numa pandemia, em que foi permitido, então, que o estudo fosse concluído mais rápido. Por estar numa pandemia, a gente tem uma possibilidade maior das pessoas se infectarem, e aí você já consegue testar o efeito da vacina ali imediatamente, porque a doença está sendo amplamente disseminada, né? Então, a gente tem que, sim, ter regulação das redes sociais para que conteúdos falsos não façam o estrago que eles fazem hoje na nossa sociedade. Tem uns comentários aqui da Fátima França, já só para a gente já derrubar mais essa fake news aqui.
Gente, tem um vídeo circulando de uma médica dizendo que pessoas que tomaram vacina de Covid estão com vários problemas horríveis. Isso procede ou é fake news? É fake news. São vários vídeos assim, Fátima. A gente tem diariamente, se você procurar, você acha muitos conteúdos assim. E eu tenho, às vezes, algum contato com jornalistas que são de páginas de checagem de fatos, e frequentemente eles requentam. Os grupos que disseminam fake news, eles requentam as fake news e publicam de novo com alguma coisinha a mais, a mesma fake news. Às vezes eles me mandam para checar os fatos do G1, fato ou fake, do projeto Comprova, já participei, e também do Aos Fatos. Eles mandam, às vezes, a mesma fake news que foi colocada lá durante a pandemia, mas com uma pitadinha de alguma coisa a mais ali, que faz com que essa fake news seja requentada. Mas é mentira, porque as vacinas, elas têm, sim, efeitos colaterais, porque todo medicamento, como eu falei ainda hoje aqui, todo medicamento tem efeito colateral. As vacinas também têm. Os efeitos colaterais das vacinas, a gente já conhece, porque muita gente se vacinou, a gente teve a possibilidade de conhecer até os eventos raros. E não há esse registro de muitas pessoas com coisas horríveis geradas pela vacina. Esses registros, eles são analisados. Quando são feitos registros, os casos são encaminhados para estudo e é avaliado, então, se essa pessoa teve aquele evento por conta da vacinação. Esses casos, então, se tiverem causalidade com a vacinação, aí a gente vai analisar o risco da vacina e vai ser colocado como risco ali na bula. Isso aconteceu para miocardite em jovens, né? Houve sim casos de miocardite, casos raros, em torno de 1 em 1 milhão, e esses casos de miocardite foram investigados, teve relação, foi colocada na bula. Mas não existem várias pessoas com coisas horríveis da vacinação, porque nem tudo que acontece com você depois da vacinação, você pode atribuir à vacina. Tem que ter relação, e por isso que é estudado. Todo evento adverso relacionado à vacinação deve ser notificado, e depois da notificação é estudado para ver se teve relação ou não. Nem toda notificação significa que tem relação. Agora, a partir do momento que se tem a investigação daquele caso e tem, sim, uma comprovação de relação com a vacina, aí a gente pode dizer que é um evento pela vacina. Mas nesse caso não existe isso, não existem nem esses relatos. Esses relatos da extrema-direita, geralmente só eles que vêm, é impressionante. Letícia, a gente tem mais alguns minutos, o meu convidado atrasou um pouquinho, está entrando em 3 minutos. Mas uma coisa que deixou muita gente perplexa e preocupada, você já até mencionou, porque as pessoas elas tendem a confiar nos médicos, né? Os médicos, eles são a autoridade máxima para a maioria das pessoas em questões de saúde. Então, uma coisa que deixou muita gente em choque, em estado de choque, ao mesmo tempo foi uma lição também, né? Lição para a gente, isso, a quantidade enorme de médicos negacionistas, né? Antivacina. Como é que você atribui isso? Como é que a gente pode lidar com isso? Assim, isso é muito preocupante, porque a primeira linha de informação que uma pessoa tem no dia a dia é o médico, geralmente. A área da saúde, as pessoas vão buscar informação, numa consulta médica, elas tentam buscar essa informação. Então, seria o primeiro tipo de profissional que estaria ali em contato com a população, em contato direto com a população. E muitos médicos anti-vacina estão aparecendo, graças a esses movimentos, que são movimentos que estão associados à extrema-direita, né? Então, a identificação com a extrema-direita faz com que muitos médicos esqueçam o que eles estudaram na faculdade. Não sei se esquecem ou simplesmente passam a não aceitar o que eles estudaram na faculdade e, então, eles passam a integrar o movimento anti-vacina. Mas a gente tem que entender, por que eu falei da política da extrema-direita? Essas pessoas, elas são capturadas pela política. E aí, a partir da política, elas conseguem aí fazer com que essas pessoas tenham outras ideologias associadas ao movimento de extrema-direita, né? Então, primeiro a política captura, depois o movimento antivacina vai acabar fazendo os olhos de um médico que não estudou muito
brilharem. Então, quando a gente fala de médicos propagando o movimento antivacina ou propagando hesitação vacinal, isso está relacionado à política, primeira coisa. E segundo, médicos que propagam desinformação de vacina, no mínimo, eles não entendem como que funciona um processo de notificação, como que funciona a investigação de um evento adverso. E se desconfia de uma vacina que passou por todas as fases de estudo e que foi aprovada por órgãos regulatórios de saúde do mundo inteiro, se um médico desconfia disso, talvez ele não saiba também como funciona. E aí entra na questão de falta de estudar. Então, um médico que não sabe dessas coisas é porque ele não estudou o suficiente. Se ele não estudou o suficiente, ou porque ele é preguiçoso, ou porque ele não teve condições de estudar. Vamos imaginar que ele não tenha tido condições de estudar. Mas hoje em dia, né, se ele se formou no passado, talvez era mais difícil estudar. Hoje em dia as informações estão num fácil acesso e a gente sabe quais são as fontes confiáveis de estudo, sabe onde pesquisar os artigos científicos que são confiáveis, você sabe avaliar isso, se é uma pessoa que busca estudar de verdade. Mas na maior parte das vezes, são pessoas que não gostam de estudar, não querem estudar, se associam a movimentos de extrema-direita e saem propagando por aí essa desinformação sem se importar com a vida dos seus pacientes, sem se importar com a vida das pessoas. E isso é muito grave, porque quando uma pessoa que é médico, ela não se importa com a saúde, não se importa com a vida das pessoas, essa pessoa ela está quebrando o juramento que ela fez, né? O juramento que faria com que ela devesse ter que se preocupar com a vida das pessoas. A saúde humana em primeiro lugar. E as vacinas, elas são pela saúde e pela saúde da coletividade. A gente não pode falar assim, eu vou dar a dúvida para as pessoas e cada um decide se vai se vacinar ou não. Não pode dizer isso, porque vacinação é proteção coletiva. Vacinação cria uma medida, né, uma imunidade que faz com que as doenças deixem de circular, diminui a chance daquela doença circular na população. Assim, quando a gente diminui a chance da doença circular, as pessoas mais vulneráveis, elas não vão ser acometidas. As pessoas mais vulneráveis, elas acabam ficando mais protegidas também. E até as que não se vacinaram acabam sendo protegidas. Tem gente que não consegue se vacinar, por exemplo, por alergia ou por outras condições, né? Por imunodeficiência, por exemplo. Então, a vacinação, ela é coletiva. A saúde coletiva, ela é importante para proteger de doenças, a gente sabe disso, é só a gente avaliar aí ao longo da história. E os médicos deveriam zelar pela saúde das pessoas, pela vida das pessoas. Se a gente tem um profissional que não zela pela vida da pessoa e se engaja em movimento antivacina, você pode ter certeza que esse não é um bom profissional. Hoje em dia, eu, por exemplo, para procurar um médico, vou marcar uma consulta de um médico de qualquer coisa, sei lá, um ortopedista. Eu vou lá, eu pesquiso para ver se esse médico não é antivacina, como que ele se comportou durante a pandemia. Eu avalio tudo isso, porque eu quero ir num bom profissional. Se defendeu o movimento antivacina, se foi contra a vacinação de Covid, foi contra medidas sanitárias na pandemia, é um péssimo profissional. E a gente tem que fugir de péssimos profissionais quando a gente pode escolher. Mas, infelizmente, tem muitos, às vezes, que estão no SUS. E, por exemplo, prescreveram o kit Covid. Eu vi profissionais do SUS prescreverem o kit Covid, o que é muito preocupante, porque mostra como que foi institucionalizado esse kit Covid e a desinformação, a propagação de desinformação direta, né, do Ministério da Saúde fez com que profissionais no passado, né, fizessem essa prescrição de kit de medicamentos que não funcionavam contra a Covid. Né? Mencionou o kit Covid, só para lembrar o pessoal que era um kit que não valia nada. Aquilo foi uma das maiores palhaçadas, né, da história da medicina brasileira. Eu lembro que muita gente fez teste, eu mesmo fiz um teste, você colocava lá dor de cabeça, sintoma que é de ressaca, por exemplo, né? Dor de cabeça, que você trata como bebendo água, por exemplo, simplesmente. Estava lá, não, tomar cloroquina.
Então, foi terrível aquilo. Olha, eu vi gente no interior do Brasil que estava com sintomas respiratórios, e aí logo de cara o médico já receitou kit Covid. E aí, como é da minha família, então eu já pegava a prescrição e já ajudava. Falava, não toma isso, não toma isso, não toma nada. Você espera, se você piorar, aí você vai para o hospital, mas não é o caso, né? Então, infelizmente, isso foi institucionalizado, né? Essa prescrição de kit Covid. Tanto que o próprio Ministério da Saúde tinha feito lá aquele algoritmo para colocar, né? E para fazer as pessoas prescreverem hidroxicloroquina para tudo na Covid, né? Então, esse foi um grande problema. Um outro crime contra a saúde pública. É isso aí, Letícia. Meu convidado chegou. Muito obrigado por ter ficado com a gente aqui. Um forte abraço, boa semana. Até a próxima. Até. Obrigada, viu? Tchau, tchau, gente.